Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, aos ouvintes da Rádio Câmara que estão conectados aí na internet, escutando os trabalhos desta casa, a todos que estão aqui neste plenário, nesse auditório. De modo especial quero cumprimentar hoje meus amigos aí, João Borba, a Eutides, a esposa dele, que lá de São João de Itaperiú, né? E o Muriel também, ex-colega do meu filho no seminário. Obrigado por vocês estarem aí. Presidente, primeiramente eu quero solicitar a Vossa Excelência, está nessa casa aqui o projeto de lei 87 de 2013, que institui o Código de Obras do município de Guaramirim. Eu já fui procurado por uma pessoa do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, também já fui procurado por pessoas ligadas à Secretaria de Saúde, para que esse projeto, antes de ir à votação, que ele seja amplamente discutido com vários segmentos da sociedade. Eu faço uma proposta que seja chamado aqui uma audiência pública. São 86 páginas esse projeto, e eu tive dando uma olhada aqui nesse projeto e rapidamente, e me parece que tem algumas coisas aqui que está ferindo as normas da BNT. Então, e também assim, ó, essa pessoa do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência que me procurou, ela falou que eles estão discutindo dentro do Conselho esse projeto e existia um acordo, e antes de mandar o projeto para a Câmara de Vereadores, que eles fossem sentados com eles para eles serem ouvidos as suas propostas. E isso acabou não acontecendo. Então, como relator desse projeto, eu estou pedindo para que seja feita uma audiência pública e também solicitei a assessoria desta casa um parecer jurídico. Me concede uma parte mesmo? Sim. Eu só quero comunicar que no dia de ontem eu fui convidado como vereador, não sei os demais se receberam o mesmo convite, por parte do Conselho, que é presidido pela dona Lucila Michelus, e irei participar também de uma reunião na próxima quinta-feira, às 14 horas, lá na PAI, para a gente conversar sobre esse projeto. Mas eu gostaria que... Então, ali, eu acredito que vai ter alguma definição, alguma solicitação, alguma coisa. Mas eu também não tenho conhecimento do teor desse encontro, que ela é a presidente do Conselho Municipal. Ok. Presidente, hoje também, inclusive estava ali na pauta, e estaria aqui presente aqui o secretário de Planejamento, Irã, e o gerente regional dos Correios. Isso acabou não acontecendo. E isso, presidente, nós precisamos urgentemente chamar esse pessoal aqui, porque eu já tenho algum levantamento aqui dos pontos do município que não são atendidos pelos Correios. Ó, Estrada Bananal do Sul, aqui no loteamento bairro Beira-Rio, né? Ali duas pessoas falam que não recebem correspondência. Bairro Escolinha, não recebe correspondência. Bananal do Sul, após a ponte Bartolomeu Espécie, não recebe correspondência. Jardim Beira-Rio, que é aqui próximo ao trevo, tem ruas aí que tem uma empresa ali que tem dificuldade, porque aí é outra questão, a questão de que não capta, não é localizado pelo GPS. Então o Correio também não consegue chegar ali por causa dessa dificuldade. Barro Branco, as margens da SC 108, tem famílias que não recebem correspondência. Loteamento Santos Expedito, no
bairro Havaí, ali próximo onde que mora o vereador, Laurinho, ali a rua Maria Lopes da Silva, não recebe correspondência. Bananal do Sul, rua Paulo Américo de Souza, não recebe correspondência. Condomínio Flor de Maracujá, em frente à Véia de Química, não recebe correspondência. E o loteamento Capanema aí, que é ali, não recebe correspondência. Então, nós não podemos postergar isso aqui. Nós temos que convocar esse pessoal precisa nos dar uma resposta. Eu sei que no início de março desse ano teve uma reunião entre o Correio e o município, onde ficou acordado algumas questões, e lá, pelo teor da reunião, em 3 meses estaria solucionado o problema. E não está cada vez se agravando mais, né? E nós precisamos buscar uma resposta disso. E para finalizar, eu quero aqui ler, acho que, não sei se os senhores tomaram conhecimento, mas aqui tem essa matéria do jornal, né? Exonerada a diretora da escola em Guaramirim. A diretora da Escola Municipal, Urbano Teixeira de Fonseca, em Guaramirim, Sidney Schwab, foi exonerada do cargo nesta segunda-feira, dia 21. Ela teria se recusado a assinar uma nota referente a horas trabalhadas na construção da biblioteca da escola e de um bicicletário. Sidneia disse considerar o preço alto demais e que as horas não foram feitas na totalidade. Segundo a educadora, seriam 1.200 horas de serviço de pedreiros no valor de R$ 14.800. Ela conta que, juntamente com a APP, decidiram construir a biblioteca e um bicicletário para 600 alunos e 41 servidores. Para a biblioteca, que ainda não está pronta, foi feito um corredor e levantado 2 paredes. De acordo com a educadora, nos 3 meses de obras, os pedreiros trabalharam cerca de 2 horas por dia e às vezes não apareciam, comenta Sidney. Ela disse também que o orçamento que fez junto à APP, com 2 pedreiros, um cobraria R$ 800 e o outro cobraria R$ 1.200 pelo mesmo serviço. Como não concordou com os valores apresentados, Sidney disse que procurou a Secretaria de Educação, Cláudia Chiodini, em busca de uma explicação. Ficou decidido que a arquiteta Ana Beatriz, que é a diretora do planejamento, faria a avaliação do serviço prestado e horas trabalhadas e o custo da obra. O valor caiu para 5.800, ainda assim considerado alto demais pela ex-diretora, que disse que só assinou a nota porque foi ameaçada de demissão. Não adiantou. Na segunda-feira, dia 21, ela foi exonerada. Disseram ser impossível trabalhar comigo, lamentou. A diretora do planejamento, Ana Beatriz, disse que a mesma equipe que trabalha nas obras da escola Urbano também faz outros serviços nas demais escolas e que teriam incluído as horas trabalhadas nas demais unidades de ensino em uma só nota. Orientamos tecnicamente o procedimento e isso foi feito, explicou Beatriz. Então aqui é um fato assim que a comunidade está cobrando. Não sei se os senhores já foram cobrados, mas eu já fui cobrado por várias pessoas, que nós temos que tomar providências. E no primeiro momento, isso aqui, pelos indícios aqui, daria até para abrir uma ceia. Daria para abrir uma ceia aqui. Então, no primeiro momento, eu acho que nós temos que procurar esclarecer isso aqui. Gostaria que o governo esclarecesse. Caso não for esclarecido, né? E vou dizer aqui mais, já tem uma outra denúncia que eu vou averiguar, também de superfaturamento. Então, como eu falei, que nós somos vereadores dessa legislatura, é esse governo que nós temos que fiscalizar. Às vezes nós estamos preocupados com outras coisas, não que não devemos fazer, mas temos que ficar atento também aqui. E eu vou dizer assim, ó, num certo momento eu acabei ficando com vergonha, porque na verdade a gente acabou falhando, se isso realmente for um fato verídico. Então isso aqui é um fato grave que nós precisamos apurar. Era isso.